Abra comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Todo primeiro domingo do mês nós temos a ceia do Senhor e falamos da palavra do ano profético. Então, você vai ter uma série ao longo deste ano profético que começou em outubro e vai até outubro de 2026. Uma série, todo primeiro domingo, falando sobre a mente de Cristo. Então nós vamos ler o tema base deste ano, o verso base que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Você que está nos visitando, Deus abençoe. Vitinho está aí com a sua noiva, esposa, não sei, não estou enxergando. Deus abençoe, sejam bem-vindos também. Você que está nos assistindo, não pôde vir por algum motivo, Deus te abençoe. Acompanhe com a gente esta palavra em nome de Jesus. Está escrito assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então nós vamos ler todos juntos e na parte B nós vamos dar uma entonação maior na voz para que esta verdade saia do nosso intelecto e entre no nosso espírito. Amém? Vamos lá comigo, 1, 2, 3 e... Pois quem conheceu a mente do nosso Senhor para que possa instruí-lo? Agora mais entonação. Nós, porém, mais uma vez. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Bem forte. Nós, porém, coloca a Bíblia bem pertinho do teu coração, com os teus olhos fechados. Eu quero que você comece a conversar com o Espírito Santo de Deus. Se você sabe que o Espírito de Deus habita em você, você vai falar com Ele agora e vai pedir para que Ele fale contigo nesta noite. Não que o homem fala que seja uma palavra comum, não. A palavra do céu sempre é extraordinária e sobrenatural. E o Senhor tem uma palavra para a tua vida nesta hora. Começa a falar com Ele. Peça agora esse ajuste do Espírito Santo. Ele é o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso advogado paracléu. Ele está conosco todos os dias, porque é promessa do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh Espírito de Deus, como tua igreja, como teu povo, estamos hoje reunidos aqui, em uma só voz em concordância, te pedimos, vem falar com a gente nesta noite. Toda interferência humana, mundana, satânica, carnal, de uma ordem, sai agora em nome de Jesus. Eu declaro que todas as fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus, caiam por terra agora, e ainda profetizo e tomo posse de mentes cativas à obediência de Deus Pai. Tomamos posse também antecipadamente desta palavra. Nós temos a mente de Cristo e vamos viver esta verdade em nome de Jesus. Quem concorda comigo, diga amém. Pode se assentar, aleluia. E se você tem a mente de Cristo, dê um forte aplauso ao Senhor agora nesta hora. Já toma posse pela fé, aleluia. Estava conversando com o Espírito. Obrigado, querido, Deus abençoe. Estava conversando com o Espírito Santo de Deus, ainda entendendo esta mensagem, esta revelação para as nossas vidas neste ano. E aí o Senhor me fez lembrar de uma matéria. Eu estava assistindo um jornal muito tempo atrás, hein? Olha só como ele traz a memória. E eu fui pesquisar para saber se era coisa da minha cabeça, se eu tinha visto isso mesmo. E realmente foi uma matéria jornalística que saiu no dia 17 de julho de 1990, quando então o presidente dos Estados Unidos, George H.W. Bush, ele fez uma proclamação, ele fez uma declaração. Ele disse o seguinte: nesta próxima década, de 90 até o final de 2000, será a década do cérebro. Ele conclamou, convocou os cientistas para se debruçarem sobre o cérebro humano naquela década. E, vamos dizer assim, dissecar todos os mistérios que poderia haver em nossa mente. E não foi diferente disso. Eles aceitaram o desafio, entenderam que aquilo era uma chamada presidencial, e os cientistas ali dos Estados Unidos começaram com toda a tecnologia, curiosidade, inteligência, capacidade a mergulhar nos mistérios da mente humana. Foi uma década trabalhando em cima disso. Nos anos 90,
90 até 2000. E desta maneira mostrou que havia uma intenção muito clara: descobrir o que havia na mente humana, abrir portas para descobertas que mudariam a forma como nós pensamos, como nós nos relacionamos, como nós entendemos as emoções, as nossas tomadas de decisões, como nós ativamos nossas memórias ou apagamos. Tudo isso foi debruçado nessa época, pensando também nos traumas e comportamentos. Foi a década do cérebro. E eu fiquei pensando em cima disso, né? Porque aquela década trouxe luz sobre esse pensamento, sobre áreas que pareciam inalcançáveis. A ciência foi ali trabalhando em cima disso. Surgiram palavras difíceis, talvez alguns nem conheçam: neuroplasticidade. Como que o cérebro trabalha com isso? As redes da memória, emoções, linguagem, sinapses, como os neurônios se comunicam, a consciência, a tomada de decisão. Ou seja, o mundo estava celebrando, e com razão, tá? O mundo estava celebrando a conquista desta ciência, uma nova era do entendimento. Isso para a ciência. Mas Deus já sabia de tudo isso há muito tempo atrás. Porque o nosso Deus, ele não está preso na ciência. Tudo isso acontecendo na ciência, e no céu o pessoal sorrindo, vamos dizer assim. O mundo espiritual sorrindo naquele dia, daquela decisão, daquela proclamação. Porque aquilo que a ciência estava chamando de uma revolução revolucionária, né, de uma descoberta revolucionária, a palavra já revelava para a gente que Deus já falava há mais de 2000 anos atrás que nós poderíamos alcançar uma maneira de pensar, de agir, de se comportar através do entendimento da mente de Cristo. Posso ouvir um amém? Por isso o apóstolo Paulo escreveu aqui com propriedade, talvez até com uma simplicidade, mas que hoje nós entendemos com mais profundidade. Talvez as pessoas daquela época não poderiam nem entender o que ele estava querendo dizer com isso, mas hoje nós já podemos mergulhar, porque o Espírito Santo de Deus está aqui nos revelando. E sabe o que ele escreveu? Ele escreveu aqui: nós temos a mente de Cristo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então eu quero que você tome posse nesta noite desta verdade. Diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Fala para o seu irmão: você tem a mente de Cristo. E diga um falando para o outro: nós temos a mente de Cristo. Amém? Queridos, eu não estou dizendo aqui que a Bíblia é um livro da neurociência, nada disso. A Bíblia é um livro de princípios espirituais. A Bíblia não é um livro para trazer uma mensagem motivadora, como se fosse um coach que vai ajudar a você a entender sua mente. Não. A Bíblia é um livro de princípios espirituais. Mas, além de tudo isso, a Bíblia é o livro do Criador da mente humana. Porque Deus que nos criou, Ele que formou toda essa estrutura misteriosa, Ele que entende cada sinapse, cada neurônio, cada circuito de pensamento, aquele que sabe exatamente como você pensa, sente, lembra. É Deus que sabe todas as coisas, como você escolhe, como você percebe, como você sofre, até mesmo as dores que você tem, para que você possa ser curado. Deus, Ele nos criou. E por isso que o apóstolo Paulo, ele afirma que nós que somos salvos, regenerados, libertos, curados, nós temos a mente de Cristo. E desta maneira, cheios do Espírito, entendemos que Ele nos está oferecendo um conceito científico. Não, aqui há um conceito espiritual que abre uma porta para uma realidade espiritual que nós vamos viver neste tempo, nesta geração, em nome de Jesus. Esta palavra é para esta geração, vai tocar cada parte da nossa existência. O Senhor quer trazer você para um nível diferente. Por isso, eu vou até usar um pouco do que eles descobriram na década do cérebro, para que você possa entender como que Deus antecipadamente já tinha liberado tudo isso para nós. Ter a mente de Cristo é tomar posse de dimensões espirituais que nos ajudarão em várias fases da nossa vida, até mesmo biologicamente, emocionalmente e mais do que tudo, espiritualmente. Porque quando nós tomamos posse da mente de Cristo, nós podemos
viver aquilo que o Senhor já projetou para nós. Nós resgatamos o plano original do Senhor que está lá em Gênesis. Ele preparou um plano poderoso para cada um de nós. Não um plano do homem caído, mas do homem que tem intimidade e experiência com Deus. Do homem que vive conectado com o trono da graça. Do homem que vive recebendo revelações do alto, para assim tomar decisões corretas no seu dia a dia. Por isso, juntamente com você, eu quero aprender nesta noite 5 dimensões que nós vamos tomar posse através da mente de Cristo. E em primeiro lugar, ter a mente de Cristo é tomar posse. Vou falar uma palavra que eu já falei aqui, talvez é difícil algumas pessoas, mas é bom você aprender. Quem gosta de aprender palavra nova aqui, diga amém. Ter a mente de Cristo é tomar posse então desta neuroplasticidade divina. Eu vou explicar o que é isso. Pastor, que conversa que é essa? De onde você tirou isso? Pois é, a ciência descobriu naquela década que o cérebro não fica parado. Está envelhecendo, está morrendo, vai sucumbir, o cérebro está atrofiando, está parado. Não. Tem uma boa notícia para você. Quanto mais velho você ficar, mais inteligente você pode ser. Tá bom? Toma posse disso. Então, quando a ciência descobriu que o cérebro não é fixo, mas que ele muda, que ele pode processar novas informações, ele pode se adaptar, ele pode reconstruir caminhos, a ciência descobriu, na década do cérebro, que ele pode reprogramar padrões, romper hábitos ou manias, criar novos comportamentos. Ou seja, ele descobriu tudo isso, mas antes da ciência descobrir, o Espírito Santo já tinha dito e revelado na sua palavra lá em Romanos capítulo 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Coloca aqui Romanos 12, verso 2. É tudo novo. Não, tudo novo para a ciência. Para Deus, Deus já tinha revelado para cada um de nós. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês possam experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Ou seja, em quem está em Cristo Jesus, como nós cantamos aqui, o seu nome é cura, ele destrói cadeias, dissipa as trevas, tira da escuridão, porque pelo nome de Jesus ninguém fica preso no cativeiro. Pelo nome de Jesus ninguém fica preso naquela frase, ele sempre foi assim, vai ser assim para sempre. Porque é um poder de transformação que começa na mente para aquele que está em Cristo Jesus. Sempre fui assim. Eu quebro esta palavra hoje em nome de Jesus. Porque o Senhor nos dá esta autoridade. Nenhuma história já está decretada a condenação. Nenhuma história tem um rótulo definitivo. Já tem esse rótulo. Já tem este jeito de ser. Ele adotou esta mentira que falaram a respeito dele, e ele acha que esta mentira é verdade. Ou seja, e eu quero já profetizar e declarar com autoridade: nenhuma mentira também permanecerá para sempre, e vai cair por terra em nome de Jesus. E a nossa maneira começa a mudar quando nós somos impactados pela presença de Deus, quando nós resolvemos nos relacionar com Ele, quando nós nos aproximamos dEle. Começa a mudar a nossa visão a respeito de nós mesmos. Jeremias chegou perto de Deus e naquele chamado, na mente dele, na sua maneira de se enxergar, ele falou: sou muito novo para isso, eu sou uma criança. Mas aí, a maneira dele começou a mudar, no impacto da presença de Deus. Na concepção de Isaías, eu sou um boca suja, está lá no capítulo 6. Senhor, eu sou um cara de lábios impuros, e meu povo também é tudo a mesma, é tudo farinha. Tô traduzindo, tá, gente? É tudo farinha do mesmo saco. O que ele quer dizer essa frase? Somos também, eu sou um cara de lábios impuros, o meu povo também é um povo de lábios impuros, porém os meus olhos viram o rei. Ou seja, a mente dele começou a mudar. Porque quem muda a mente muda a sua visão. Muda a sua visão a respeito de si mesmo. Pedro, quando viu que Jesus poderia fazer,
Ele se afastou dele e disse: Senhor, não se aproxime de mim, porque eu sou o que ele disse? Pecador. A visão no espelho de si mesmo. Ah, é? Faz o seguinte, vou colocar apenas uma letra nessa palavra. Toma a letra S. De pecador, coloca o S no meio e vira pescador. Vai deixar de ser pecador para ser um pescador de homens. E aí naquele andar com Jesus, naquela caminhada de Jesus, a visão a respeito de si mesmo foi mudando, foi sendo transformada. Ele foi sendo impactado, foi vivendo testemunho, ouvindo testemunhos. E daqui a pouco nós vamos ouvir testemunho no meio da ceia. Tem testemunha que a Grace vai contar, tem o testemunho de libertação, de revelação que Deus deu para a pastora Elane. A jovem ali também tem um testemunho para contar. Você vai ver, no meio da ceia a gente vai ter um momento de testemunho aqui. Porque conforme a gente vai andando com Jesus, a nossa mente vai sendo mudada. Pedro deixou de se achar, sou pecador demais. Todo mundo aqui é pecador. Só que temos um objetivo comum. Aqui não é igreja de gente perfeita. Não. Aqui só podemos até mudar a placa. Igreja Curva de Rio. A caverna de Adulão. Lembra da caverna de Adulão? Deus deu essa visão pra gente. Deu essa visão pra pastora. Que nós teríamos esse ministério como ministério da caverna de Adulão. Só chegou gente endividada, gente que não prestava, gente que tinha baixa autoestima. Está lembrado das características daqueles homens? Falidos, amargurados, abatidos, parecia o pessoal de Santo André. Mas quando entraram naquela caverna e Davi começou a andar com eles, e eles começaram a andar com Davi, a mente começou a mudar. Entraram nessa neuroplasticidade do Espírito e se transformaram num poderoso exército. E eu declaro que neste lugar um poderoso exército vai se levantar. Talvez você era falido, talvez você estava abatido, talvez você era triste, mas hoje você tem a mente de Cristo e vai começar a caminhar, a guerrear e a vencer as guerras em nome de Jesus. Toma posse desta verdade. A mente de Cristo abre caminhos onde só existiam barreiras. Amém. A mente de Cristo abre caminhos onde só havia muro, onde só havia barreira. Está aqui a barreira do rótulo, está a barreira da mentira, está aqui a muralha do estigma. Mas agora eu tenho a mente de Cristo. A ciência descobriu que a mente reprocessa. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou começar a reprocessar como Cristo pensava e vou entender que é chegado um tempo de eu tomar posse desta maneira de pensar em nome de Jesus. Uma mente que está constantemente se transformando para melhor. Posso ouvir o amém? Glória a Deus. Por isso, em segundo lugar, queridos, esta dimensão, quem toma posse da mente de Cristo, quero que você entenda nesta noite, que ter a mente de Cristo é tomar posse, já falamos isso esse mês, da memória que produz esperança. Amém? Naquela década do cérebro, eles entenderam que havia partes que ativavam a memória. Eles foram ali trabalhando, estavam dissecando ali o hipocampo, uma parte bem pequena aqui dentro do nosso cérebro. E eles estavam mapeando as trilhas da memória. E eu quero te falar algo. Quando você é salvo em Cristo Jesus, você não ganha de bônus amnésia. Ah, Jesus, a partir de agora eu sou filho de Deus. Pum, apagou todas as coisas erradas que eu fiz. Não apaga. E tem coisas que a gente lembra que nós não sentimos nenhum tipo de orgulho. Ficamos até tristes só de lembrar. Mas é ano de tomar posse da mente de Cristo. E em Cristo Jesus nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lembra que está escrito isso? Lamentações 3:21. Depois você pega lá no YouTube essa ministração e ouça ela completamente. No meio do livro de Lamentações tem uma palavra de esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Por quê? Porque a mente de Cristo não vai apagar a sua memória. Algumas coisas a gente faz força até para apagar, para camuflar.
mas tem algum lugar escondido lá. Mas sabe que Jesus nos ajuda? Ele nos ajuda a reorganizar os nossos pensamentos e também os seus significados. Ou seja, o mundo está vendo acusação, se você falar do seu passado, mas Cristo vê redenção. O mundo vê uma maneira de se sentir abatido, triste e marcado, com marcas, mas Cristo rompe e te dá uma nova esperança. Sabe, lembra daquela passagem que tinha uma mulher, ela tinha, olha, chegaram religiosos, arrastaram uma mulher, tiraram ela do seu ato de adultério. Engraçado, só trouxeram só a mulher, né? E trouxeram a mulher para afrontar Jesus. Aí Jesus, e agora? A lei manda que a gente taque pedra, nós vamos apedrejar. Está aqui, pegamos num ato flagrante, mas sabemos da história dela. Ela tem um passado que a condena, ela tem um passado que a acusa. E aqueles homens religiosos, e eram religiosos, hein? Apontavam para o passado daquela mulher apanhada em adultério. Aí sabe o que Jesus começa a fazer? Quem lembra? Ele começa a escrever no chão. E aí, imagino que sem olhar para eles, né? Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele se vira, cadê? Cadê os acusadores? O passado deles talvez deveria ser mais sujo do que o dela. Se é que é possível medir isso. Mas eles entenderam aquele recado. E aí, eu quero que você saiba que diante daquela negativa, Jesus reorganiza o pensamento daquela mulher. Jesus reorganiza aquela narrativa e diz assim para aquela mulher: onde estão os teus acusadores? Nem eu também te condeno, tampouco nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Sabe por quê? Porque Jesus não estava ali para reescrever o passado dela. Vamos fazer o seguinte: já que eu tenho todo o poder, eu vou voltar lá no passado, vou tirar você daquele momento que você foi colocado nessa vida, que você não tinha nenhum recurso, que talvez você foi lá, ou até mesmo por uma situação X qualquer, ou por culpa sua mesmo você entrou nesta vida. Eu não tenho mais como voltar lá. Jesus não vai voltar no seu passado, não vai colocar você numa máquina do tempo, mas Ele vai te ajudar a reorganizar. Ele não vai reescrever os fatos, Ele vai reescrever o teu destino. Naquele momento, Jesus reescreve o destino daquela mulher e diz: vá, agora você tem um futuro, estou te entregando um destino, estou te entregando um desafio, vai agora e não peques mais. Começa a reescrever a partir de hoje, e o Senhor está te chamando para começar a reescrever a tua história a partir de hoje. Amém? Porque ter a mente de Cristo é tomar posse de uma memória que traz esperança, para apontar para um futuro cheio de esperança. E o teu futuro, o nosso futuro está guardado em Cristo Jesus. Aleluia. O nosso futuro está em Cristo Jesus, porque a palavra promete que haverá bom futuro para os servos do Senhor. Hoje, você e eu, nós vamos vencer toda a condenação, porque Romanos 8 diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas é necessário tomar posse do pensamento de Cristo, é necessário tomar posse da maneira dele de pensar, é necessário entender que ele tem para a gente hoje perdão, tem a marca do sangue, tem a limpeza, para nós não praticarmos as mesmas práticas do passado, mas para termos um futuro de esperança, de glória, de vitória em vitória, e de honra em honra, em nome de Jesus. Quem está tomando posse desta verdade, diga amém. E continuando nesta verdade, queridos, quero que você entenda que em terceiro lugar, a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo significa que o Espírito Santo irá nos influenciar. E olha só onde está o campo de influência do Espírito Santo. Ele vai influenciar as nossas emoções, nossa linguagem, nossas tomadas de decisões, as nossas percepções. Porque esses nossos queridos cientistas na década do cérebro entenderam que tudo passava pelo campo da mente. Que passava pelo cérebro esse estudo profundo
daquilo que nós sentimos, como falamos, como decidimos. Às vezes nós temos dificuldade de decidir, às vezes terceirizamos a decisão para o outro, ao invés de pedir a influência do Espírito Santo de Deus. Naquela década, os cientistas descobriram que a mente trabalhava também em cima daquilo que nós falamos, como interpretamos a vida. Mas Jesus, Ele nos liberou um ajudador. O Espírito Santo vos ajudará. Está em Romanos também, não é isso? Deixa eu ver aqui. Romanos 8:26, é isso? Alguém abre para mim, por favor, eu coloco aqui na tela só para confirmar se é isso mesmo. Romanos 8:26. Da mesma forma, olha lá, o Espírito nos ajuda. O que o Espírito faz? Ele nos ajuda. Então, Cristo, Ele liberou o seu Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, porque muitas vezes não sabemos nem como orar, nem como agir, mas Ele intercede por nós. E lá em João 14, também versículo 26, diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Ou seja, eu quero que você entenda que nesta palavra, nós podemos tomar posse desta verdade, que o Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso ajudador, aleluia. Ele é aquele que nos ajuda em todas as coisas. Está escrito aí na palavra que nós lemos, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas. Então, Ele está aqui para te ajudar. Fala para o seu irmão, o Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Como que eu vou gerenciar esta emoção? O Espírito Santo vai te ajudar. Como que eu vou domar a palavra, a minha boca, a minha língua? Está na hora de você pedir ajuda para o Espírito Santo. Amém? Ah, mas estou percebendo algo, estas percepções também estão influenciando. Então começa a filtrar, pelo poder do Espírito. Tem dores que você não falou para ninguém, que você carrega internamente. Está na hora de você pedir ajuda para o Espírito Santo. Porque esses processos acontecem na mente. E o Espírito Santo vai curar dores internas aqui hoje, em nome de Jesus. Vai te ajudar a ajustar as sensibilidades. Vai te ajudar a tomar a decisão correta. Eu quero que você entre num campo de equilíbrio, não no extremismo religioso de falar assim, é o seguinte, Deus vai tomar conta e vai decidir tudo por mim. Não, Ele vai te ajudar a tomar decisões diferentes. Deus, qual é a faculdade que eu vou fazer? Para alguns Deus responde, mas é a minoria, um caso ou outro. Mas para a maioria, Deus não vai falar, vá lá meu filho, faça física quântica nuclear. Deus vai falar isso para você? Mas você vai ter essa percepção, peraí, eu gosto de estar no meio de gente. Olha, eu quando vejo um número, começo a calcular, de cabeça no calculador, não faço nada disso. Você começa a entender que as suas percepções, a sua autoanálise, você tem algumas aptidões. E aí o Espírito Santo vai te conduzindo, para que você esteja no lugar certo e cumpra propósito. Amém, igreja? Talvez a ciência se debruçou em explicar como o cérebro funciona. Aí vem o Espírito e vai falar, sabe o quê? Para que você tem esse cérebro? Porque se nós temos a mente de Cristo, temos com um propósito. É para um propósito que temos a mente de Cristo. Eu não sou cientista, não sou neurocientista, não sei nada disso. E nem talvez seja interessante eu saber. O que eu quero saber nesta noite, se tem gente aqui que está entendendo que quem tem a mente de Cristo tem propósito. Então, se eu tomo posse da mente de Cristo, eu vou começar a administrar essa minha emoção, essas minhas percepções, porque eu tenho uma companhia poderosa e maravilhosa que é o Espírito de Deus. Eu não estou mais sozinho, você não está mais sozinho. Não caia nesta conversa de dizer, estou fazendo tudo sozinho. Não, o Espírito Santo é o teu ajudador. Amém? E eu quero que você entenda também, queridos, que ter a mente de Cristo é tomar posse, como nós cantamos, da cura. Muitas dores começam na mente.
muitas doenças começam primeiro na mente para depois mostrar no corpo. Tem distúrbios mentais que acabam trazendo tragédias terríveis, porque as pessoas não entendem que aquela dor está na mente. Quem aqui acompanhou a história daquele jovem que subiu numa jaula de leões num zoológico e caiu lá no meio dos leões? Quem acompanhou essa história, levanta a mão. Está na internet, impactou todo mundo, né? Agora, quem aqui, desses que se levantaram a mão, sabiam que ele tinha um tipo de distúrbio, que ele sofria de esquizofrenia? Levanta a mão. Então, ou seja, você começa a perceber que as dores estavam na mente. Que o caminho da morte, né, que se estabeleceu, aconteceu primeiro porque a sua mente estava doente. E muitas vezes não sabemos como tratar essas pessoas. Como abordar, como acompanhar, como inserir essas pessoas em nosso convívio. As famílias brasileiras, pelo menos, não sabem. E às vezes a casa toda fica doente por causa que tem uma pessoa que não tem a sua saúde mental onde deveria estar. E aí, só quem tem a mente de Cristo para também tratar essas pessoas, cuidar dessas pessoas e entender que o Senhor tem cura para as nossas mentes. O Senhor tem cura para a depressão, para a ansiedade. O Senhor tem cura também até mesmo para distúrbios neurológicos. Cristo tem poder? Sim, Ele tem poder. Porque Ele tem poder para curar a mente. Salmo 107:20 diz: Ele enviou a sua palavra e os sarou. E eu quero profetizar a cura na mente de todos aqui. Saúde mental para todos, em nome de Jesus, para todos nós. Como pastor, não posso ser negligente. E tenho que ser enfático naquilo que vou dizer. Tem dores na mente, ou situações na mente, que vão ser tratadas de forma química. Alguma defasagem hormonal, você vai ter que tomar, estou com dor de cabeça, então é um dipirona, quantos gramas? 300 gramas de dipirona, mais 100 de, sei lá, de outra coisa qualquer, você pega um remédio lá e toma. Você leva um reequilíbrio químico para sua mente e aquela dor passa. Como também tem situações que um outro tipo de remédio vai te ajudar a controlar algumas coisas na sua mente. Mas outras dores são emocionais. Você vai conseguir a cura através de um aconselhamento, de um acompanhamento pastoral, talvez até mesmo de um acompanhamento psicológico. Tem situações que são espirituais, aí nós vamos orar. Vamos orar, vamos repreender, vamos colocar a mão, expulsar em nome de Jesus. Mas eu quero dizer que em todas elas o Pai vai se mover. Porque Deus, Ele não vai negar os processos. Não, Ele vai usar dos processos para que também possa ser presente. Então Ele vai sim, através de todos os processos, fazer com que você tenha a mente de Cristo. E eu quero que você tenha esse discernimento hoje para entender quando é que a gente deve orar, quando a gente tem que ajustar o nosso emocional, quando nós precisamos de um apoio clínico. Eu não sei, mas eu quero que você entenda que nós precisamos de uma restauração espiritual profunda em Cristo Jesus. Quem está entendendo aqui, diga amém. Deixa Deus usar todos os processos para te curar. Amém? Que Ele tem poder para isso. Ele vai continuar sendo Deus que cura. Ah, pastor, eu pedi para Deus curar da dor de cabeça. Ele não me curou. Você toma esse remédio aqui. Passa uns 20 minutos. Ah, tá bom. Tá, glória a Deus, dá glória a Deus. Pronto. Porque Deus também entregou esse espírito científico para o homem. Deus continua curando. Ele vai continuar sendo Deus e vai trazer esse tempo de cura para as nossas vidas. Como nós cantamos, o seu nome é cura, e nós tomamos posse da cura dele para cada um de nós em nome de Jesus. Você que está assistindo, toma posse da cura que há em Cristo Jesus. E eu quero dizer também em quinto lugar, que ter a mente de Cristo é viver um comportamento digno da fé cristã. Porque eles entenderam naquela década da ciência do cérebro que muitos comportamentos tinham explicações em processos neurais. Então,
Quando eu vou para a palavra e entendo que eu posso ter a mente de Cristo, quer dizer que também o meu comportamento vai ser digno da fé cristã, vai ser compatível com a fé cristã. Porque eu estou recebendo a mente de Cristo. A mente é que determina o comportamento. E se a minha mente, se a tua mente, se a nossa mente é moldada por Cristo, o nosso comportamento é moldado também. Amém? Você começa a sentir como Jesus sentiu e vai agir como Jesus agiu. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando Jesus teve um sentimento peculiar, ele agiu conforme aquele sentimento. Obedeceu a Deus, do céu está lá em Filipenses, desceu da sua glória, veio como homem, então o seu comportamento foi um comportamento de obediência. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte de cruz. Um sentimento que levou à obediência, um sentimento que gerou um comportamento de obediência ao Pai Todo-Poderoso. Então, se você quer imitar a Jesus, comece a obedecer ao Pai. Amém? Comece a agradar ao Pai, porque Cristo, ele teve esse sentimento de humildade. Então quem é como Jesus, também é humilde, a tal ponto de obedecer. Pai, eu vou te obedecer, porque se um dia Deus olhou para a terra e falou a respeito do seu filho, este é meu filho que me dá prazer, esta mesma frase, nosso Pai quer falar a nosso respeito. Olha como eu tenho prazer nesse filho, ele sei que é difícil para ele, mas está se esforçando em se comportar com dignidade dentro da fé cristã. Antes de conhecer Jesus, ele era um trambiqueiro, mas olha só, tem vontade de fazer o trambique. Opa, mas agora eu sou de Jesus. Não é? Uma vez eu estava conversando com um professor na faculdade, falando sobre a Bíblia, e aí eu falei para ele, olha, Pedro teve vontade de matar aquele soldado, né? E depois que ele aceitou Jesus, será que a vontade dele passou? Acho que às vezes tinha vontade, mas agora ele controlava a vontade. Às vezes a vontade tem de pegar no pescoço. Opa, peraí, eu sou de Jesus. E aí eu vou sujeitar esta vontade e ter o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus e vou obedecer para agradar ao Pai. A mente de Cristo produz essa humildade. A mente de Cristo produz honra, a mente de Cristo produz obediência, caráter, a mente de Cristo produz sabedoria, domínio próprio, compaixão. Enfim, a mente de Cristo produz o fruto do Espírito. Quem tem fruto do Espírito se comporta como Cristo. É uma busca? Sim, temos que buscar constantemente. Gálatas capítulo 5, verso 22, na tela por gentileza. Aí você vai entender. Vai passar por este filtro se o seu comportamento está compatível com a mente de Cristo. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Vamos manifestar o fruto do Espírito. Pastor, vai ser fácil? Claro que não, quem disse que vai ser fácil? Mas é possível. Diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu tenho a mente de Cristo, vou viver e agir como Cristo. Você já pode aplaudir o Senhor por esta mudança na sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Caminhando então para a conclusão desta noite, quando aquele presidente, George H.W. Bush, quando ele assinou aquele decreto, a proclamação e declarou, vai ser a década do cérebro. Ele lançou aquele desafio. Ele estava imaginando uma revolução científica, isso estava na cabeça dele. E realmente houve. Houve sim. E muitas pessoas, muitos cursos de faculdade têm usado aquilo que eles descobriram naquela década. Mas eu quero que você entenda que Deus já havia declarado uma revolução muito maior. Há muito tempo atrás, a transformação da mente humana, está escrito aqui, nós porém temos a mente de Cristo, a transformação da mente humana pela vida de Cristo dentro de nós. Enquanto a ciência passou a estudar o cérebro, Cristo já estava transformando a mente de muita gente, e vai continuar transformando nos dias de hoje também.
vai continuar transformando as nossas mentes. Por isso eu quero declarar diante desta revelação com ousadia, e também quero declarar que você pode dizer com ousadia todos os dias: eu tenho a mente de Cristo. Você vai ter que falar isso todos os dias. Então, se você tem a mente de Cristo, muita coisa vai mudar. Quem crê, diga amém. Erga as tuas mãos ao céu e diga assim: eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, diga bem forte: eu posso mudar, eu posso ser curado, eu vou decidir com sabedoria, eu vou vencer traumas e andar em santidade. Diga: se eu tenho a mente de Cristo, eu posso romper com padrões antigos e viver com esperança. Se eu tenho a mente de Cristo, eu posso viver a plenitude daquilo que Deus sonhou para mim, em nome de Jesus. Aplauda o nome dele nesta noite. Aleluia! Já é uma realidade espiritual e já está ativa dentro de você. Amém? Fecha os teus olhos nesta hora. Glória a Deus. Oh, é o tempo de nós clamarmos para que o nosso ajudador, o Espírito Santo da verdade, nos acompanhe em cada passo da nossa jornada. Espírito Santo de Deus, obrigado por esta palavra. Meu Deus, obrigado por esta revelação deste ano. Tem sido marcante, muita coisa vai acontecer ainda. Oh Senhor, leva-nos a este nível, a este patamar. Eu sei que tem pessoas aí que ainda estão presas e cativas a práticas que ele pensa que está vencendo, mas quando menos espera, ele cai novamente na mesma prática. E assim como o apóstolo Paulo, nós temos vivido essa recorrência de aquilo que eu não quero fazer, eu faço, e aquilo que eu não quero, muitas vezes, eu pratico. Então, assim como o apóstolo Paulo declarou, nós declaramos nesta noite: miserável homens que nós somos, quem nos livrará do corpo desta morte? Mas há uma mensagem de livramento que está em Cristo Jesus, e eu sei, Senhor Jesus, que com tua mente nós podemos vencer toda a condenação. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que são chamados para o seu propósito. Nos leva, Senhor, esta lei do Espírito e da vida, e nos livra da lei da carne e deste mundo. Eu declaro e profetizo sobre cada vida este tempo de libertação na mente, com pensamentos novos, atitudes novas, palavras novas, novos hábitos, uma nova maneira de viver, em nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé nesta hora. Você vai continuar orando, mas agora você vai orar pelo seu irmão de 2 em 2. Nós vamos orar um pelo outro. E sabe qual vai ser a sua oração? Você vai orar para que o teu irmão comece a vencer dentro de si mesmo os pensamentos que muitas vezes o escraviza. E algo novo vai começar a acontecer hoje aqui. Aleluia. Começa a orar um com o outro. Começa a profetizar sobre a vida do seu irmão nessa hora, em nome de Jesus. De Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Quero que você se assente só por mais um minutinho, por favor. Vem aqui, Grace, contar o seu testemunho. Pastor Helene já vem aqui também, já fica aqui sobre o discernimento que Deus te deu, para nós ficarmos atentos também. Aleluia. Glória a Deus. Vem cá, jovem também. Oh, Espírito Santo de Deus está aqui. Aleluia. Vem cá, vem cá. Vamos conversar com você. Conta aqui pra gente aquilo que aconteceu, que você ficou feliz. Pode falar. Eu estava precisando muito de um celular, porque meu celular parou de funcionar, tanto o meu quanto o da minha mãe, parou de funcionar no mesmo dia, ao mesmo tempo. E aí a gente ficou sem falar com ninguém, sem se comunicar com ninguém. E eu orava, pedia para Deus me dar um celular. E Deus me mostrou no sonho, eu com o celular. Mas não me mostrou qual era a marca, nem nada. Só sei que ele me mostrou ele ligado. E a foto que estava nele de papel de parede era uma pomba branca segurando uma Bíblia. E ele falou para mim que quando eu tivesse celular é para mim colocar essa foto como papel de parede. E foi isso que eu fiz.
E hoje eu tô usando ele. Eu ganhei de presente do meu pai. De Natal já? De Natal. Amém. Esse celular era do pastor, da igreja dele. Já veio abençoado. Sim. E ele, E fala que você falou pra mim que você queria participar da live de oração na segunda-feira e não conseguia, é isso? eu não conseguia, gente, que o celular era emprestado de uma vizinha. E o celular não tinha espaço. E agora você vai conseguir? Sim. Então dá glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe. Vai com Deus. Um abraço aqui. Glória a Deus. Fala, Grace. Você trouxe por escrito? Você quer que eu leia? Agora você está aqui, agora ela fala. Então pronto, você está aqui. Eu achei melhor escrever porque senão não ia aguentar. Bom, Isa Paz, povo de Deus, que noite linda o Senhor preparou para hoje. Bom, eu espero que eu esteja lendo esse testemunho porque eu me preparei para falar, mas não sabia se eu ia aguentar. Treinei este momento ouvindo um louvor, que talvez seria no momento da oferta, mas provavelmente não será assim. Eu vim aqui hoje só para reforçar quem é o Deus que eu sirvo. No começo do ano, eu comentei para vocês sobre uma provisão que eu recebi do Senhor. Mas só para detalhar, irmãos, eu escutava sempre pessoas dizendo que eu precisava ter uma reserva de emergência. E por outro lado, outras diziam: Grace, como você consegue sozinha dar conta de tudo isso? Do que você recebe, a conta não bate. Como você consegue? Eu sempre respondi: é Deus, filha, é Deus. E quando eu achei que eu nunca ia conseguir essa reserva, guardar um dinheiro, eu ganhei 3.000 de presente. Deus me honrou. O segundo testemunho, para quem conhece a história da minha carta de habilitação, foram mais de 10 anos tentando tirar. Eu ouvi de pessoas que deveriam me apoiar que era melhor eu desistir, pois eu já havia gastado o dinheiro de um carro. Guardem bem essa frase. Mas Deus me prometeu e colocou o dobro de pessoas para me incentivar. Pessoas para pagar minha carta. Enfim, esse ano, eu exatamente, no dia 12, na próxima semana, vou pegar a minha habilitação definitiva, para a honra e glória do meu Pai. Então eu conversei com ele novamente. Fechei a porta do meu quarto e orei. Pedi ao Senhor: há mais de 8 anos você me deu um objeto. E sem condições até hoje, eu creio que o Senhor vai terminar essa obra. Mas ao mesmo tempo eu ficava pensando: daqui quantos anos, Senhor, eu vou conseguir comprar o meu carro? Na semana do dia 9/11, o pastor ministrou a oferta e declarou como outras vezes: somos filhos do dono do ouro e da prata. Mais uma vez eu tomei posse. Meses antes, eu declarei sobre a igreja também na ministração da oferta que ainda este ano teríamos testemunhos lindos para contar. E como sempre, tomei posse. Assim chegou o meu terceiro presente, tão lindo e esperado. Novamente eu recebi um valor alto de presente. E aí falei: o ano que vem eu vou ajuntar e vou comprar o meu carro. Mas os planos de Deus tão maiores que o nosso, que na mesma semana, para a honra e glória do Senhor, sabe aquele presente antigo? Ele era um chaveiro, qual eu fiz um propósito com o Senhor, que eu só iria colocar uma chave se fosse do meu carro. Mas 8 anos depois, com alegria, eu testemunho que Deus não se esquece de nenhuma promessa. A minha se cumpriu. Hoje eu sou habilitada e hoje eu tenho o meu carro. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. E eu só quero glorificar e agradecer para sempre. Que todo o louvor e a glória é para Ele. A frase que eu disse para vocês: guardar. Você já gastou o dinheiro de um carro. Deus devolveu em dobro e com esse dinheiro eu comprei o meu carro. E um detalhe: a placa é DMD. Deus me deu. Número 6. Foi o valor que eu ganhei para poder incrementar e comprar meu carro. Deus é maravilhoso e eu glorifico o nome dele. Amém. Aplauda Jesus nesta noite. Glória a Deus. Que bênção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pastora. Espera um pouquinho. Sim, Ô, Grace, quantas vezes você reprovou a carta? 4 vezes para aumentar o testemunho. Não desista. Aqui, a pastora teve uma situação de um discernimento. Às vezes o inimigo, ele quer usar brechas para quem não está conectado com a mente de Cristo e invadir por espaços,
pequenos em nossa casa. Conta, pastor, aqui que Deus te deu esse discernimento. Então, rapidinho, essa semana eu estava angustiada, eu não sou angustiada. Eu estava chorando à toa e eu não entendia. E eu perguntava para o Senhor, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Porque eu não sou isso. Eu acordo 4 horas da manhã animada e faço tudo muito alegre e animada. Eu estava muito triste. Eu saí e fui comprar uma roupa, comprar algumas coisas e eu comprei uma camiseta. Eu achei a estampa bonita. Por causa desse negócio da consciência negra, eu olhei a camiseta e falei, é alguns negrinhos, né, lindinhos aqui, vou comprar para mim. E quando eu separei hoje a roupa para colocar, vinha na minha cabeça, eu ouvia claramente, Umbanda, 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 Umbanda. Falei, mas por que eu estou ouvindo isso? E foquei na camiseta. Quando eu olhei na camiseta... Nós aprendemos na quarta-feira sobre isso aqui. Olha só, a estampa era toda de uma entidade, várias máscaras. Eu perguntei na internet, confirmei na internet e realmente era uma estampa de bruxaria, feitiçaria, de umbanda. Dentro da sua casa. Dentro da minha casa, eu chego na casa das pessoas, eu peço para as pessoas limpar, o Senhor vai me mostrando. E eu vou pedindo para as pessoas tirarem. Tira isso, tira aquilo, até peça de roupa. E o inimigo, ele usou de não sei, pastor. Talvez de uma vontade de ter uma moda subcultural, né? Multicultural. Usou uma artimanha para que entrasse dentro da minha casa algo maligno. Por que nós estamos falando isso depois de tanta bênção, tanta vitória? O inimigo, ele quer cegar a gente de todas as formas. Viu o que ela falou? Que as pessoas não incentivavam? É isso que o diabo quer fazer. Fazer com que você não acredita no poder de Deus. Nós precisamos buscar discernimento e prestar atenção nos detalhes. Amém? Com a mente de Cristo. Vamos aplaudir ao Senhor por esta vitória, em nome de Jesus. Então eu vou aproveitar e contar também, Pode contar. né, uma experiência que nós vivemos nesse último mês. Estávamos caminhando em Santo André e aí nós nos deparamos com uma obra de macumbaria, mas era algo que eu nunca vi na minha vida. De elementos caros, você percebia que era uma coisa refinada, né? Uma entidade provavelmente muito exigente, né? Estava cheio de pé de frango também. Eu não vi o pé de frango, mas assim, vi jabuticaba, vi frutas assim, que são frutas diferenciadas. Vimos também pássaros esmagados naquela oferenda. E na hora eu pensei comigo, né? Senhor, tem misericórdia da pessoa que foi feita essa obra de feitiçaria, né? E ali eu comecei a orar, falei assim, Senhor, tem misericórdia, cancela isso, interfere. E aí na volta a gente passou aquilo, continuava lá, nós oramos também, quebrando, pedindo para que o Senhor cancelasse aquele mal. Aí quando foi durante a semana, a pastora Joyce me procurou e falou assim, ela falou, bebê, né? Bebê, eu tive um sonho com você. Sonhei que tinha como se fosse uma obra de macumbaria do outro lado da rua da igreja, mas era coisa assim que eu nunca vi na minha vida, uma diversidade de elementos que eu nunca vi na minha vida. E eu lembrei, né, que nós tínhamos passado. E por conta disso, a gente ia ali para orar e as pessoas falavam, não ora, isso é perigoso. E aí, quando eu via, você já estava orando e você jogava sal em cima daquela obra, né? E eu creio que esse sal, como nós somos na palavra chamados de sal da terra e luz do mundo, eu já estava ali, na verdade, esse sal que eu estava jogando era a oração, né? Interceptando e mudando a história. Que estava ali sendo intervida, enfim. Aí nós sofríamos uma perseguição de demônios naquele sonho, ela comentava, e aí ela orando, o Senhor revelou para ela que eu tinha algo na minha casa, que eu tinha ganhado, e que era para mim me desfazer daquilo, porque aquilo carregava um mal. E aí eu pensando, eu falei assim, eu não tenho nada, não ganhei nada que pudesse denotar algum perigo, alguma coisa. Quando eu falei para ele, ele lembrou na hora. E aí nós fomos, achamos aquele objeto, né? Oramos, cancelamos e jogamos fora. Ou seja, ano da mente de Cristo é ano de ter discernimento, para que você não seja enganado por coisa alguma e viva testemunhos poderosos em nome de Jesus. Posso ouvir amém? Amém.
Então eu quero que você fique em pé no seu lugar agora. Todos nós estamos encerrando esta reunião, mas pega este cálice, abra aí com cuidado, para que não derrame na sua roupa. Você pode abrir agora, porque este suco representa o sangue de Jesus. Ele é o cordeiro que morreu por nós. Ele morreu como cordeiro e ressuscitou como leão. Por isso ele é digno de receber todo louvor, toda honra, toda glória, a tua vida, a tua obediência. Ele é digno sim da nossa entrega. Viva conforme a sua fé, de forma digna, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, estenda tuas mãos para receber a bênção apostólica nesta noite. Quarta-feira estamos aprendendo estratégias, como funcionam as seitas, heresias. Vem para cá, domingo que vem todos estaremos juntos. E olha, o outro domingo já, hein? É já? A cantata de Natal? No outro, gente, já tá correndo o tempo, hein? Dia 21 de dezembro, nosso especial de Natal. Você é o nosso convidado, traga a tua família, traga 1 quilo de alimento. A entrada vai ser 1 quilo de alimento para nós ajudarmos as famílias carentes. Estenda tua mão para frente nesta hora em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua herança, hoje e para todos sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga, toda a igreja diga, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Deus te abençoe e ótima semana.